dizer como pode ser terrível, literal e figurativamente, a injustiça e a falta de honestidade. Mas antes de tudo, eu tenho que lhe dizer algo sobre minha família. Há muito tempo, meu bisavô construiu uma enorme casa de 3 andares que deveria se tornar um ninho para a família, como uma propriedade aristocrática no sul. Meu bisavô conseguiu manter suas riquezas durante a Grande Depressão, então meu avô e mais tarde meu pai herdaram tanto a casa quanto as tradições. Espero que quando chegar a hora eu viva aqui com minha própria família. A casa é realmente enorme, assim como o jardim que a rodeia, e meu pai contrata pessoas para nos ajudarem com tudo. O jardineiro, que transforma plantas comuns em obras-primas. O cozinheiro, que prepara os jantares e deixa a comida para o dia seguinte na geladeira. E a funcionária da limpeza. O nome da atual é Júlia. Ela veio do México há alguns anos. Alguém tem que pagar por tudo isso, então meu pai passa quase todo o tempo em seu escritório, chega em casa tarde para o jantar e às vezes nem ao menos volta para casa. Sinto muito a falta dele, mas entendo por que isso é necessário. Minha mãe não precisa trabalhar, mas isso não significa que eu a veja com mais frequência. Mesmo que nossa cidade seja pequena, temos muitas atividades das quais ela sempre faz parte. E se houver algum tipo de drama familiar, minha mãe estará sempre no meio, acalmando, ouvindo e incentivando. Todas as donas de casa da cidade compartilham seus segredos com ela e nenhum concurso do tipo a mais bela rosa da cidade ousaria ser realizado sem sua presença. Então eu fico muito tempo em casa apenas com a Júlia, que fica completamente em silêncio. Mas raramente me sinto sozinha. Minha casa enorme não é tão vazia quanto você pode pensar e nunca pareceu deprimente para mim. Tem um interior complicado e bem pensado, cheio de coisas bonitas. Vasos, porta-joias, cinzeiros, embora meus pais não fumem, estatuetas diferentes, pedras e outras lembranças coletadas pelas 3 gerações da minha família. E desde muito cedo gostei de classificá-las. A casa de mais ninguém tem tantas coisas incríveis e às vezes tão caras. E sempre me sinto orgulhosa de experimentar um estilo de vida fora do comum em minha residência. Foi por isso que percebi imediatamente quando o abridor de cartas e a estatueta de coruja de marfim desapareceram da mesa da biblioteca. Bem, a biblioteca é muito grande, então essas coisas poderiam facilmente ter caído no chão durante a limpeza. Então eu chamei a Júlia e pedi que ela as procurasse durante a próxima limpeza. Por alguma razão, ela pareceu preocupada e nervosa, como se eu ordenasse que ela encontrasse as lembranças imediatamente. Mas ela é uma pessoa muito emotiva e não fala inglês muito bem, então decidi não insistir e voltei ao que estava fazendo. Mas a história estava apenas começando. Uma semana depois, um antigo cinzeiro de metal desapareceu da sala de estar. Foi estranho. Olhei embaixo das mesas de centro e sofás ajoelhada no chão em meu vestido, mas não consegui encontrá-lo. Então, me lembrei das coisas da biblioteca e fui ver se elas tinham sido encontradas. Não. Ok, essas coisas eram muito pequenas e poderiam ter rolado para algum lugar embaixo das prateleiras, mas o cinzeiro era muito grande e pesado e não podia ser simplesmente destruído. E então, para onde ele foi? Será que foi roubado? Meus pais não pareciam notar as faltas e eu decidi não aborrecê-los. Tentei descobrir quem tinha vindo em nossa casa ultimamente. Quanto mais eu pensava nisso, mais eu percebia que ninguém novo nos visitara. Pode ser alguém da equipe de casa? O jardineiro nunca entra na casa. O cozinheiro trabalha apenas à noite e raramente sai da cozinha. Portanto, só sobra a Júlia. Ela mora na casa, tem seu próprio quarto e também tem acesso a todos os cômodos. Então comecei minha própria investigação como Sherlock Holmes. Disfarçadamente, segui a Júlia. Examinei cada cômodo antes e depois da limpeza, tentando pegá-la no ato quando ela roubasse algo de novo. Eu estava pensando em contar tudo para os meus pais, mas você sabe, eu não queria parecer reativo ou intolerante, culpando a Júlia sem qualquer prova. Mas quem mais poderia roubar objetos de valor na casa de uma família rica? Claro, apenas alguém de fora. De jeito nenhum, eu não queria que ninguém pensasse que eu era tão tacanha. Mas depois disso, uma coisa realmente valiosa desapareceu. Um cartão postal autografado para o meu bisavô por uma das estrelas da Era de Ouro de Hollywood. Era uma relíquia da família e simplesmente desapareceu. Isso foi demais. Então, quando todos estávamos jantando em família e a Júlia veio para ajudar com os pratos, contei tudo aos meus pais.
Meu pai ficou arrasado, minha mãe ficou em silêncio e Júlia ficou aterrorizada. Claro que meu pai pediu algumas explicações, mas ela apenas sacudiu a cabeça e repetiu que não pegava nada. Meu pai anunciou que ela estava demitida e a Júlia caiu em lágrimas. Por quase meia hora, meu pai tentou descobrir se era realmente culpa da Júlia. Finalmente chegou à conclusão de que ela era a única pessoa que poderia roubar os objetos de valor e decidiu chamar a polícia. E de repente, minha mãe quebrou o silêncio e disse que a Júlia era inocente. Era ela que estava jogando fora esse lixo velho, destruindo-os um por um. Em menos de um minuto, minha mãe começou a gritar que estava farta de viver no museu da família do meu pai, que custava uma fortuna para manter e que ela estava sufocando com todo esse lixo. E mesmo que eu estivesse muito curiosa para descobrir o que meu pai diria a ela quando ele voltasse à vida depois de virar uma estátua muda, corri para o quarto da Júlia a fim de pedir perdão por toda a minha família. Enquanto descia as escadas apressadamente, eu pensava sobre o perigo de não falar quando você tem problemas. E também que se você suspeitar que alguém faz coisas inapropriadas, não deve tirar conclusões precipitadas. Você já suspeitou de que alguém cometeu um crime? O que fez neste caso? Conte o que aconteceu nos comentários e não se esqueça